Olá, turma. Sou o professor Ananias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Convergência de Redes. Faz parte do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, a nossa aula de hoje é uma continuação da aula anterior, onde iniciamos a primeira unidade do curso, na qual ela está relacionada à contextualização da convergência de redes. Na primeira aula, estudamos alguns conceitos iniciais sobre a área de convergência de redes. Estudamos alguns conceitos relacionados aos tipos de convergência, o conceito de convergência, a questão da convergência tecnológica, os tipos de convergência de redes, convergência de serviços, convergência regulamentatória, e depois vimos alguns exemplos de convergência, algumas tecnologias. Falamos um pouco sobre a questão da convergência de dados e voz, a convergência relacionada aos sistemas de comutação por circuito e os sistemas atuais das redes de computação por pacote. Bem, na nossa aula de hoje, vamos continuar a unidade 1, contextualização da convergência de redes. E aí vamos falar das redes de próxima geração, as chamadas NGN. Logo em seguida vamos falar sobre alguns conceitos de protocolos aplicados às redes de próxima geração. E na próxima aula vamos comentar sobre os protocolos utilizados para a gerência dessas redes de próxima geração. Bem, para a gente entender o contexto de NGN, Next Generation Network, que seriam as redes de próxima geração, a gente pode dizer que é um termo amplo que descreve algumas das importantes evoluções das arquiteturas de redes de telecomunicações, onde essas redes serão implantadas nos próximos anos, em torno de 5, 10 ou até mais anos, 20 anos. A ideia geral da NGN é que em uma mesma rede você vai transportar todas as informações e serviços, voz, dados, vídeo, sistemas de videoconferência, ou seja, todos os tipos de mídia, encapsulando em pacotes, tal como é feito em tráfego de dados na internet. Então, a gente pode dizer que as NGN são geralmente construídas, elas são desenvolvidas, construídas com base no protocolo da arquitetura TCP/IP, ou seja, baseado na rede IP. E aí a gente pode dizer que a NGN, a Next Generation Network, ela integra infraestruturas de redes tais como o WAN, as redes chamada Wide Area Network, de grande abrangência geográfica, como, por exemplo, a internet. Integra as LANs, que são as redes locais, as Local Area Network, as MANs, Metropolitan Area Network, as conexões de rede sem fio, as tecnologias de rede sem fio. E todas essas redes serão integradas, antes discutidas de forma separada. Nesse momento da implantação da NGN, todas elas serão integradas. A gente pode dizer que o termo NGN ele é um conceito e não uma tecnologia. Na realidade, a NGN ele vai conceituar um conjunto de várias tecnologias que serão integralizadas. Então, a integração de recursos e a convergência do tráfego dessas redes, elas vão procurar reduzir os custos totais dos recursos da rede, permitindo aí o compartilhamento da operação, a administração da rede, a manutenção, aprovisionamento de equipamentos, facilidade para o desenvolvimento de aplicações e recursos multimídias. E aí a gente pode dizer que uma NGN é a construção inteligente de uma plataforma de multisserviços,
em cima de uma rede de tecnologia ou arquitetura IP, ou arquitetura TCP/IP. Bem, com essa designação, com essa alteração, a convergência de recursos de mídia, recursos multimídias, vão se tornar cada vez mais fortes. Então, a evolução das redes, as aplicações, as tecnologias exigem, né, que essas redes sejam ampliadas, modificadas, passem por uma modificação, né, uma convergência que vai exigir, por exemplo, o uso de inúmeras mídias ao mesmo tempo, sendo que numa mesma rede você vai trafegar voz, vídeo, dados, tudo ao mesmo tempo. E aí o conceito de end-to-end ele vai te permitir que as operadoras, né, de telefonia, por exemplo, administrem melhor os seus recursos de rede, pois o que elas vão necessitar? Elas vão necessitar, em determinados momentos, ativar recursos que vão integrar esses dados multimídias, né? Voz, vídeo, dados, tudo ao mesmo tempo, realizar ativações e desativações desses serviços, que vão passar a ser recursos lógicos e não mais recursos físicos. Então a gente pode dizer que a NGN ela vai integrar as tecnologias da internet, criando oportunidades para combinar dessa forma os serviços, né, multimídias, voz, dados e vídeo, criando aí o que a gente chama de sinergia entre eles. Bem, com a modificação dos meios físicos, o avanço das tecnologias, tecnologia de cabeamento, introdução das fibras ópticas, por exemplo, as redes hoje elas vão permitir cada vez mais que se trafegue um número maior de informação por esse meio, por esse mesmo meio, né? Como, por exemplo, as fibras. E aí a possibilidade de serviços convergentes em uma rede se torna cada vez mais real. Então você vai ver que a arquitetura de uma NGN ela agrega sistemas, tecnologias avançadas de comunicação que possibilitam que os serviços convergentes, né, voz, dados e vídeo, se tornem aí cada vez mais real dentro da aplicação em rede. E aí dessa forma, no mesmo ponto de conexão, por exemplo, na internet, um sinal de televisão digital, por exemplo, você possa trafegar voz, vídeo, uso de videoconferência, dados, imagens, tudo ao mesmo tempo. E aí somando isso tudo, né, a possibilidade da utilização de meios como recursos de rede sem fio, tecnologias de rede sem fio, como Wi-Fi, WiMAX, tecnologia 4G, 5G, LTE, por exemplo. E aí podemos deslumbrar nessas redes de próxima geração a transformação da tecnologia em pouco tempo. Então as redes vão necessitar desse avanço. Ok. Essa imagem que vocês estão vendo, ela mostra os elementos de uma NGN, de uma Next Generation Network. Então, os elementos de uma NGN, elas são desenhadas, elas são projetadas, modeladas, para suportar a comunicação de inúmeros recursos. Recursos de voz, recursos de vídeo, recursos de imagem, dados, integrados ao mesmo tempo. Embora, no momento das tecnologias de rede, não exija uma definição única ainda para uma NGN. Então, de fato, as características de implementação da NGN elas podem variar. Então, essas diferentes características são resultados de várias tecnologias convergentes, vários padrões que competem entre si, entre as especificações, padronizações, diferentes padrões entre tecnologias, né? Vários fornecedores, provedores de telecomunicação,
que geralmente utilizam diferentes tecnologias que competem em mercado não regulamentados. E aí uma NGN, ela basicamente vai ser composta de uma rede de comutação por pacotes, como a gente está vendo aqui, onde eu vou ter interligação com vários dispositivos e equipamentos de uma rede que trabalha com arquitetura TCP/IP, interligada a uma rede de telefonia convencional. Tudo isso proporcionando a integralização dos serviços e principalmente proporcionando o que a gente chama de qualidade de serviço, o QoS. Então, uma rede de próxima geração, ela vai definir vários serviços diferentes, e para esses vários serviços diferentes, como por exemplo, sinal de voz na telefonia, existem requisitos de QoS, de qualidade de serviço. E esses dados podem trafegar na minha rede telefônica, na minha rede de dados, ou seja, transformado em dados propriamente dito, e devem atender requisitos de qualidade de serviço. Então eu vou ter servidores de aplicações, mídias de gateways, gateways de sinalização, telefones conectados às redes de computadores, como Voice over IP, e aí eu vou ter links físicos e links de sinalização, utilizados nas redes de próxima geração. Ok, dessa forma, a gente pode dizer que o maior estímulo para a mudança das redes é a redução de custo. Então a NGN ela vai proporcionar diminuição de custo. Os custos dos equipamentos de telecomunicações, geralmente eles têm caído nos últimos tempos, na mesma proporção aí da usabilidade dos computadores, dos PCs, e isso tem estimulado o crescimento e uso das redes. Então, um dos objetivos do uso da NGN é justamente a redução de custo. Bem, outra economia é o uso compartilhado da infraestrutura de operação. Então, a NGN ela vai compartilhar infraestruturas já desenvolvidas, em operação, como, por exemplo, o uso das redes convencionais de telefonia, as redes de tecnologia de dados, computação de pacotes, como as redes de tecnologia e arquitetura TCP/IP, o compartilhamento da manutenção, o uso dos serviços de rede. Então, por exemplo, uma NGN introduz soluções que usam um acesso IP para várias redes privadas, para acesso à internet, para uso dos PABX, dos tradicionais centrais telefônicas, resultando tudo isso em reduções significativas de custo. Então, a NGN, as redes de próxima geração, elas vão se basear, obviamente, no uso da internet. Então, a internet e os acessos online, eles trouxeram aí milhões de consumidores potenciais. Entretanto, a convergência dos serviços para essa tecnologia ainda é um desafio. Então, os serviços aí, a convergência dos serviços será uma grande oportunidade para novos negócios, integralizar esses novos serviços, não apenas se baseando na redução de custos. Então, os novos serviços serão orientados pelos seguintes itens. Vamos ter, por exemplo, novas aplicações avançadas que organizam a forma de trabalho. Então, vamos ter diversas aplicações integradas, que vão proporcionar novas organizações se adequar ao trabalho. Aplicações de conteúdo específico, como o streaming de vídeo, o e-commerce, leilões online, vídeo sobre demanda, recursos de videoconferência, aplicações de redes, como a videoconferência que eu acabei de falar, no uso da internet. Então, essas aplicações, esses novos serviços,
serão integralizados, utilizando uma infraestrutura de rede onde os recursos e tecnologias já existem, né, com o objetivo de redução desse custo. Então, se usa lá tecnologia de rede IP, se usa lá tecnologia de sistema de telefonia convencional, utilizando tecnologias já existentes. Bem, a NGN, as redes de próxima geração, elas vão passar, obviamente, pelo processo de regulamentação. Então, a desregulamentação das telecomunicações, ela permitirá que os provedores de telecomunicações possam explorar novas tecnologias e oferecer serviços sofisticados aos clientes. Então, isso é um ponto crucial, porque muitas das regulamentações ainda não estão apropriadas às redes de próxima geração. A integralização desses serviços precisam ser regulamentados. Então, esse processo de desregulamentação das telecomunicações vão permitir que provedores se adequem, né, procurem explorar novas tecnologias para oferecer esses serviços sofisticados aos usuários. E aí nós temos a conectividade universal, os devices multifuncionais, são os dispositivos multifuncionais que serão empregados em redes de próxima geração, o aprovisionamento de serviços e facilidades e os serviços que ultrapassam os limites das redes atuais, né, os provedores de telecomunicações, obviamente vão ter que se adequar às redes de próxima geração. Então, são alguns requisitos de mercado que independem de ambiente regulamentatório, tá? Órgãos regulamentadores, né? Então, qual será aí a grande, digamos, avanço de uma rede de próxima geração? A opção nada mais é que ir em direção à indústria, né? Então, a opção da indústria vai ser por sistemas abertos, tornando aí o sistema de uma rede de próxima geração um sistema integrado, a integração das várias redes, né, tornando o sistema viável para a indústria, para várias empresas. Então, a consolidação no mundo aí de vários serviços, como, por exemplo, a utilização da voz, né, em redes de dados, e aí a gente vai ver mais lá na frente o estudo do VoIP, né, que é a voz através de rede de tecnologia IP, utilizando tecnologia sem fio ou rede tradicional telefônica, a consolidação junto com os dados que trafegam na internet, intranet, até mesmo tecnologia sem fio, né? Esses ambientes vão ser ambientes distintos, né, que vão integrar essas informações e, obviamente, vão proporcionar uma significativa mudança sem ter que usar novos equipamentos como gateways ou configurações de interface. Então, a proposta de uma rede de próxima geração é trazer ganhos aos consumidores. Então, com os sistemas integrados e, digamos assim, o condicionamento de uma rede de próxima geração mais inteligente, o que vai acontecer? A indústria, junto com as grandes operadoras, poderão oferecer serviços mais baratos, né, com maior qualidade, sem perder custo, né? Assim surgirão aí uma gama de serviços novos, podemos dizer serviços novos integrados, né? Como aplicações multimídias, recursos que você utilizará na sua televisão digital, nos seus eletrodomésticos, né? Automação residencial, controle dos eletrodomésticos, por exemplo, controle da iluminação da residência, tudo isso feito de maneira
online, né, através de um recurso de rede, sem custos adicionais ou custos astronômicos para se fazer isso. Tá? Então, a proposta da rede de próxima geração é proporcionar um ganho ao consumidor. Ok, dentro da NGN, a gente vai estudar mais a fundo as NGNs mais à frente, mas a gente vai ver que existem as chamadas tecnologias de rede que são empregadas. Então nós temos o chamado processamento digital de sinais, que são técnicas avançadas, estudos avançados de processamento de sinais, técnicas que proporcionam uma melhor integração dos sinais envolvidos ou conjuntos de sinais integrados. Então, o processamento digital de sinais é uma tecnologia-chave para você integralizar dados, né, voz, dados, vídeo, por exemplo. E aí a vantagem dessa área é a facilidade de se tratar hoje, por exemplo, a compressão de voz, compressão de vídeo, né, fazer a conversão de pacote de dados e tudo mais. Então, para uma rede de próxima geração, a tecnologia de processamento digital de sinais é de fundamental importância, né? Fazer a compressão de um vídeo e adequá-lo a uma rede, a uma determinada mídia e tudo mais. Uma outra tecnologia que será bastante estudada e empregada numa rede de próxima geração será o roteamento dos pacotes. Então, os recentes protocolos de roteamento eles vão permitir aí priorizar as filas e pacotes das aplicações que necessitam, que exijam a chamada qualidade de serviço, como eu comentei mais à frente, que é o QoS. Então, a tecnologia de rede voltada ao roteamento de pacotes, ela está basicamente ligada, né, à chamada qualidade de serviço, o QoS. Dentro de métricas, né, como a gente vai estudar mais à frente, métricas como atraso, variação do atraso, que é o jitter, perda de pacote, entre outros, que vão garantir essa exigência da qualidade de serviço. Bem, dentro das redes de próxima geração, tecnologias que serão empregadas relacionadas à mídia, e uma delas são as redes ópticas, as tecnologias que vão trabalhar com as fibras ópticas. É inegável que as redes ópticas hoje elas aumentam o desempenho de uma rede de computadores, aumentando aí a banda, né? Você tem aí a famosa banda larga, justamente sendo empregada em tecnologias de fibras ópticas. Então as redes ópticas aumentam aí a banda de transmissão que está disponível pelos provedores de telecomunicações e impactando aí no usuário final. O usuário final vai ter uma boa banda, né, de uso nas redes de próxima geração. E aí nós temos exemplos de redes ópticas chegando na última milha, né, no usuário final, na rede GPON, por exemplo, onde você vai ter a fibra chegando na residência do usuário. E aí eu tenho a vantagem de se empregar, por exemplo, a multiplexação, né, dentro de uma rede óptica, porque eu vou ter vários sinais de luz, né, vários comprimentos de onda, né, e aí cada sinal sendo diferenciado por um comprimento de onda, o roteamento vai ser realizado por esse comprimento de onda, né, onde deverá consolidar o roteamento nas chamadas redes ópticas. Um outro ponto importante nas redes de próxima geração são as tecnologias de rede relacionadas aos protocolos, que a gente vai comentar mais à frente. Então hoje nós temos os chamados protocolos avançados, então, desde o desenvolvimento aí da arquitetura TCP/IP, que se tornou estratégico, né, criando aí muitos esforços para conceber novas funções e aumentar o desempenho da rede. Então as redes baseadas na tecnologia IP em breve deverão ser capazes de prover a mesma qualidade de serviço encontrada nas redes
de tecnologias anteriores, como por exemplo o ATM. Então, recentemente, inclui-se nessas redes avanços de protocolos como o RTP, que é o Real Time Transfer Protocol, o uso do MPLS, o SS7, baseado em P, né, que é um protocolo de sinalização junto com a rede convencional e a rede P, e a classe de serviços diferenciado utilizando lá o DigiService. Então, essas tecnologias elas proporcionam um avanço, né, das redes de próxima geração. Ok, agora vamos falar um pouquinho sobre os protocolos para convergência de rede. A gente vai ver que esses protocolos eles são de fundamentais importância, principalmente os protocolos que vão interagir com tecnologias convencionais, como a tecnologia de telefonia convencional, uso de sinalização, como o SS7, que é a sinalização CCS. E aí essas redes de próxima geração elas vão necessitar suportar uma grande variabilidade de funções de rede, incluindo aí os tradicionais protocolos orientados a dados e os mais recentes protocolos orientados à convergência, orientados à integração desses dados, tá? Não só dados como voz, como vídeo, imagens. E aí a gente vai perceber que até o protocolo básico, TCP/IP, ele deve ser desenvolvido para atender, digamos assim, os rígidos requerimentos de crescimento, gerenciamento, segurança e qualidade da rede de próxima geração. Então a gente vai ver uma integração desses protocolos que precisam se adequar a uma rede integrada de dados, para proporcionar a escalabilidade da rede, que é o crescimento dessa rede, proporcionar a segurança da rede, proporcionar o gerenciamento, utilizando protocolo de gerência, impactando assim na qualidade das redes de próxima geração. Então nós temos os protocolos para convergência de rede, né? Novos protocolos surgiram, incluindo protocolos padronizados e proprietários. Alguns estão sendo introduzidos aos poucos, né? Outros de forma rápida, quando eles estão sendo desenvolvidos. Então você vai ver protocolos que foram desenvolvidos, testados e já estão em usabilidade. Então esses protocolos são a chave para consolidar a convergência de rede. Então esse termo convergência ele vai cobrir normalmente uma ampla gama de possibilidades, incluindo as redes sem fio, distribuição via rádio, vídeo, serviços remotos, portagem de informação, videoconferência web. Ou seja, essa integração desse conjunto de serviços, ele se dá, obviamente, pelos protocolos. Os protocolos vão consolidar essa convergência. Bem, entretanto, ainda é a convergência da telefonia e de dados baseada em rede IP que produzem as aplicações que destronam as aplicações de sucesso que usam antigas tecnologias. Então, a gente pode dizer que a convergência da telefonia, o uso da telefonia convencional em conjunto com as redes IP, elas vão produzir aplicações integradas. Mas os protocolos de convergência, obviamente, vão melhorar, vão possibilitar, consolidar os serviços integrados dentro de uma rede convergente. Então, por exemplo, os padrões de transmissão de voz sobre IP, o VoIP, que vamos estudar mais à frente, ou de outra aplicação como o Voz sobre ATM, que era uma tecnologia antiga, foram desenvolvidas nos últimos anos e estão agora sendo implementadas pelos provedores de telecomunicações e grandes empresas corporativas, né? Então há uma corrida por isso. O protocolo IP, por exemplo, ele é um fruto de fóruns, né, de integração de grandes fóruns, como o IETF
o ETSI e o TIPON, né? Foram tecnologias, órgãos que foram criados para criar essas tecnologias. Então, os protocolos usados pelo VoIP, por exemplo, eles podem ser divididos em 4 áreas específicas, como a gente vai ver a seguir. E esse conjunto de protocolos, áreas específicas, vão proporcionar, por exemplo, o avanço da convergência de rede. Então, essa tabela ela mostra esse conjunto de 4 padrões, né, onde esses padrões vão ter um conjunto de protocolos e uma proposta específica. O primeiro deles é o SS7 over IP. Né? O SS7 over IP ele nada mais é que uma sinalização baseada no CCS, que é o Common Channel Signaling, né? A sinalização em canal comum. Basicamente ele surgiu após a introdução de computadores às centrais telefônicas, trazendo aí a maior vantagem da usabilidade entre eles. Então as redes IPs, elas precisam ter interfaces com o protocolo de sinalização e também prover transporte entre elas, entre essas tecnologias. E aí ele vai permitir que a sinalização de voz possa ser manipulada em um ambiente IP. Então ele é um protocolo de sinalização, tá? Onde ele vai procurar trazer melhorias em muitos relacionados à questão de controle e supervisão da sinalização da voz em um ambiente de rede IP. Então é uma nova forma de sinalização que trouxe, digamos assim, uma forma de facilitar a integralização da tecnologia de telefonia com o ambiente de rede IP. Então esse seria o objetivo do SS7. As principais vantagens desse novo tipo de sinalização são quanto à separação das informações telefônicas, a sinalização do sistema, a ampliação, digamos assim, das taxas de transmissão e sinalização, além do número de funções e protocolos. A gente pode dizer que, diante do entendimento que a sinalização se dá, né, para um sistema de telefonia, que é um canal importante, né, a gente pode dizer que o SS7 ele cuida da sinalização para a comunicação associada aos circuitos, né, interligados numa rede IP, por exemplo, sendo principalmente utilizados sobre os canais que trabalham lá na taxa de 64 kilobits por segundo. E aí a gente tem uma integração, né, do protocolo SS7 em relação ao modelo OSI. A gente pode dizer que a sinalização SS7 aplicada ao sistema de telefonia, ela foi determinante, né, ou determinada para que o assinante fosse responsável pelas funções quando interligar a um ambiente IP, a uma rede IP, trabalhar nos níveis, podemos dizer assim, dos níveis do modelo OSI, como camada de transporte, camada de sessão, apresentação e aplicação. Então ele faz essa integralização, que é importante para a rede telefônica corresponder às aplicações de um ambiente IP, de uma rede IP. O segundo padrão é o Session Setup, né, que trabalha aí com os protocolos H323, o SIP, o BICC e o SIP-T. Então aí nós temos as redes convergentes que trabalham lá com a tecnologia do melhor esforço, o Best Effort, né, que é a transmissão em melhor esforço, de transporte para suportar as sessões que representam o fluxo de dados e ter as chamadas definições de QoS, qualidade de serviço. Então esses protocolos eles vão permitir estabilidade, modificação, terminação das chamadas multimídias. A gente vai estudar mais à frente alguns desses protocolos, como o H323 e o SIP. Nós temos o padrão que trabalha no controle do gateway. Aí nós temos o MGCP e o MEGACO,
que é o H248. Então ele tem a proposta de iniciar e terminar sessões, interfaces, né, que são necessárias para a tarifação, aprovisionamento e recursos do sistema, o sistema de atendimento ao cliente, vai fazer parte desse padrão. E por fim, os protocolos vão trabalhar com o padrão de transporte. Aí nós temos o RTP, que também vamos estudar um pouquinho, que trabalha, por exemplo, com voz sobre IP, o AAL1 ou AAL2, né, que trabalha sobre voz sobre ATM, né? E aí ele tem como proposta trabalhar a comunicação em tempo real, que são requeridas para as redes convergentes, que suportam a telefonia, a convergência da rede de telefonia com a rede de dados, combinando aí o transporte tradicional desses dados. Então, isso é um apanhado geral dos protocolos de convergência de rede, onde o objetivo deles é proporcionar a integralização do serviço e, obviamente, o avanço das redes de próxima geração. Ok, gente, falando mais um pouquinho sobre os protocolos para convergência de rede, essa imagem que vocês estão vendo aí, ela ilustra os elementos fundamentais de um sistema de backbone de uma rede de interface telefônica e uma rede de interface de rede de próxima geração. Então nós temos um backbone de rede SS7 over IP, como vocês estão vendo aqui, ou seja, aquele protocolo que tem a responsabilidade de integralizar um sistema de telefonia convencional, interface telefônica, com uma rede de dados IP, né? Onde os protocolos são requeridos para esse exemplo, né, no suporte de voz, né? Então nós vamos ter aí uma rede telefônica convencional conversando com uma rede de próxima geração, utilizando aí um recurso de suporte à voz, como o VoIP, que vocês estão vendo aqui, ou o voz sobre ATM, né? E aí a gente vai ver que esses componentes e protocolos, eles são essenciais para esse suporte dessa aplicação de voz. E aí nós temos, por exemplo, nessa imagem, o Media Gateway Controller, né? O MGC, né? Esse cara aí, ele tem uma função, ele vai executar uma função de estabelecimento e finalização de sessões com a rede. Então o objetivo dele é estabelecer e finalizar sessões entre a interface telefônica e a interface de uma rede de próxima geração. Então ele mantém o estado de todas as chamadas, dos recursos alocados na rede, ele possui interfaces com vários bancos de dados de rede IP e sinalização SS7, né? Por exemplo, políticas de uso de diretórios, aplicações, para acessar recursos de usuários e serviços. A gente pode dizer que o MGC, o Media Gateway Controller, ele também possui facilidade de prover endereços de um determinado usuário, de um determinado assinante, utiliza um protocolo de tradução entre elementos de diferentes redes, né, necessárias para invocar e realizar uma chamada. Estabelece também, como falei no início, a finalização, né, ele vai fazer a finalização da chamada. A gente pode dizer também que o MGC, ele coleta informações da chamada bilhetagem, tarifação e tudo mais. Então existem dois protocolos básicos, né, que são utilizados para esse controle no MGCC. Um deles é o MGCP, que é o Media Gateway Control Protocol, como a gente vê ele bem aqui, ó. MGCP é o Media Gateway Control Protocol. Então ele é um protocolo de controle e também um segundo protocolo que é o MEGACO,
também chamado de H248. Ele realiza aí o interfaceamento com as redes de sinalização SS7, que é a interface telefônica, são feitas através dos protocolos, né, SS7, baseado na rede IP. E aí a gente pode dizer também que o MGC ele faz a política de diretório no ambiente de rede IP, onde elas são acessadas usando o protocolo, alguns protocolos específicos. Bem, um outro componente importante dentro dessa área de protocolos para convergência de rede seria o Signaling Gateway, né, que é a sinalização do gateway. Né? Ele vai executar as funções de conversão das mensagens da rede telefônica com a rede de próxima geração. E aí ele executa essa função de conversão entre as mensagens usando o SS7, como a gente está vendo aqui, transmitidas através de circuitos telefônicos, né, as mensagens SS7 através da rede IP. Então, os atuais protocolos de conectividades IP, o SS7, como o SIGTRAN, né, que a gente está vendo aqui, ou o uso do TALI ou o Q2111. Em todos os casos, a regra do Signal Gateway é estabelecer e encerrar uma ou mais conexões IP com a sinalização SS7. Manter esse estado de conexão entre as duas redes, né, mantendo a sequência de numeração, confirmações de conexão, retransmissão, notificações, as notificações de exigência de pacote, né, controle do congestionamento, detecção de falhas das sessões, a própria segurança, tudo realizado através dessa camada aí chamada Signal Gateway. Uma outra camada importante que utiliza os protocolos de convergência é o Trunking Gateway, que vocês estão vendo aqui. A Media Gateway, né, o MGC que a gente vê aqui em cima, ele faz adaptação de mídias entre redes, né, e uma das mídias, a utilização dessas mídias é transformar os dados em pacotes, frames, né, ou células. E aí nós temos a função do Trunking Gateway, né, que ele vai fazer aí a conversão básica de circuitos dos canais E1, T1 da interface telefônica convencional para os canais específicos dos ambientes da minha rede IP ou minha rede ATM, por exemplo, né, utilizando aí a voz sobre IP ou voz sobre ATM. Então ele vai manter as informações de todos os recursos, os links, se os links estão ocupados ou não. Ele vai assegurar o tratamento e gerenciamento de cada interligação, o encerramento das chamadas, né, tudo isso ele vai prover para proporcionar que as informações gerem QoS, qualidade de serviço. E por fim nós temos o Access Gateway. E aí os protocolos também vão atuar, né, dentro dessa, digamos, camada, né? O Access Gateway, o que ele vai fazer? Ele vai combinar as informações das camadas superiores do Trunking Gateway e do Signal Gateway, né? Usando, por exemplo, tecnologias ou redes específicas como o ISDN, que a gente está vendo aqui, para inserir a sinalização em uma rede específica com uma tecnologia específica. Então, o Access Gateway ele extrai uma informação de controle dos protocolos de sinalização e envia informações para o MGC, né, para realizar o processamento. Ok, gente, então essa foi mais uma aula de convergência de rede relacionado
Há uma introdução das NGN, as redes de próxima geração. Então falamos sobre as redes NGN, os protocolos utilizados pelas redes NGN. Mais à frente, vamos aprofundar o estudo das redes NGN, estudando as chamadas arquiteturas de uma rede NGN. E também vamos estudar especificamente alguns desses protocolos que são empregados em redes de próxima geração, proporcionando a integralização dos serviços, né, e o avanço de uma rede convergente. Na próxima aula vamos falar dos protocolos para realizar a gerência de uma rede de próxima geração. Então vamos entender o que é um protocolo de gerência, qual o protocolo utilizado, por exemplo, na atualidade em uma rede de próxima geração, as suas funções, aplicabilidades. Então agradeço mais uma vez a participação de todos e até uma próxima aula.